Jesus Cristo sabia identificar perfeitamente o que era de Deus e o que era dos homens. O que era de Deus e o que era da carne e do sangue. Mesmo porque ele era Deus, Deus passou a experimentar, simplesmente viver na experiência a vida humana, quando se encarnou em Jesus Cristo, que nasceu de mulher, por isso é filho, conhecer na experiência o sofrimento humano. Portanto, Jesus Cristo era totalmente homem e totalmente Deus. Conta-se daquele rei que, querendo fazer justiça aos pobres, aos trabalhadores, ele chamou todo o seu séquito e disse: eu vou descer. Quero vestir roupa de trabalhador, quero estar entre os trabalhadores, quero ser assalariado, quero passar pelo labor do dia e enfrentar e dormir da maneira que eles enfrentam, dormem, comem. Isso exemplifica perfeitamente, ou pelo menos em parte, o que Deus fez. Porque o que Deus fez é milhões de vezes mais do que um rei nessa terra proceder dessa forma. Então, nós começamos com uma mensagem simples e que para mim é tremenda. Deus, Jesus, sabia e conhecia as coisas de Deus, as coisas dos céus, como também as da terra. Quando ele rejeitou o mundo todo, lá no monte da tentação, Satanás lhe ofereceu todo o mundo para que ele prostrado lhe adorasse. Ele demonstrou categoricamente que conhecia o reino da terra, que conhecia o que é passageiro, o que é efêmero, e que ele conhecia também o que é eterno, o que é glorioso. Não titubeou, nem pensou para dar resposta. Resistiu a Satanás pela própria palavra, que era ele próprio, o Verbo. Como podemos entender
que cristãos jogam na loteria, que Deus precisa de loteria para acudir à sua igreja, para acudir o seu povo? Eu não tenho dúvida de que algum crente poderia ter uma revelação com o próximo número da cena acumulada e ele dizer que foi Deus que lhe deu, mas não foi. E aquilo pode dar certo. E ele pode ganhar um prêmio acumulado. Mas Deus nunca precisou disto para sustentar o seu povo. Porque o povo de Deus, como o próprio Deus, conhece o que é terreno, passageiro, efêmero, portanto, e conhece o que é eterno também. Os filhos de Deus conhecem. Como o filho pródigo, sabia que na casa de seu pai havia fartura, havia um outro tipo, um outro limite de vida, assim também os filhos de Deus sabem, porque eles vieram de lá. Eles vieram da casa do Pai. Sobe para o céu aquele que desceu do céu, aquele que veio do céu. Quem não veio do céu não subirá para o céu. Então, isso nos traz, nesta hora, uma confiança tão grande, um conhecimento próprio, uma identificação própria. Veja só, quando Jesus disse, não te revelou a carne nem o sangue, ele estava mostrando que sabia o que era da carne, o que era do sangue. Na mesma escritura nós vemos Jesus discernindo a carne. Quando Pedro queria convencê-lo a não morrer, a não ir para a cruz, a não ir para o sofrimento, ele disse, para trás de mim, Satanás. Veja só, somente numa ocasião ele discerniu as duas coisas. As duas coisas. Não tu revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que estás nos céus. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele estava falando para a carne e sangue, chamados Pedro. São Mateus 16, vocês podem ler isso, a partir do verso 13. Agora, isso traz realmente a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, a um posto de confiança, de conhecimento, de fé perfeita, de virtude, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraternal. Isso se falando da estatura do varão perfeito. E o indivíduo, o crente em Jesus Cristo, se torna varão perfeito quando essas virtudes de Jesus Cristo operam através dele. E esse conhecimento, esse discernimento do que é terreno, do que é carnal, do que é diabólico e do que é celestial, ora, sim, nós temos experiências tremendas. Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo disse que Satanás se transforma em ministro de luz. São Martim encontrou com um anjo todo ornado, dizendo ser Jesus, coroado. Mas, num certo momento, ele pensou, ele orou o Espírito, e aquilo não havia casado muito bem com o seu interior. Ele não tinha dúvida em adorar a Jesus. Ele amava Jesus. Ele gostava de Jesus. E olha, sabe o que ele disse ao Espírito Santo revelar para ele que aquilo lá não era Jesus? Por quê? O diabo estava dando mais
para Jesus ali. Jesus não está coroado. Martim, Jesus não está coroado. A diferença está justamente no mais importante. A diferença está justamente na coroa. É o que mais brilha, é o que mais importante. São Martim não titubeou em expulsar o diabo de sua frente. Mas, no entanto, numa certa madrugada, quando o frio era intenso, graus e graus abaixo de zero, ele não pensou duas vezes em cortar sua capa no meio e abrigar um pobre de um velho que estava sofrendo o frio da madrugada. Mas ali ele estava abrigando o Senhor Jesus. Não titubeou. Jesus apareceu para ele com a metade da capa depois. Veja só a diferença. Então, o homem espiritual que tem a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, discerne todas as coisas, discerne a terrena, a carnal, a diabólica e a celestial, a espiritual. E se um homem é espiritual e lê a mensagem de William Branham, ele vai entender que é profeta. Mas se esse homem é carnal, não tem o Espírito Santo, quer entender a Bíblia pela carne e pelo sangue, ele vai dizer, é falso profeta. Paulo disse, se alguém é espiritual, entenda que o que eu vos estou ensinando é mandamento do Senhor, é de Deus. Ele estava ensinando o quê? As mulheres a não cortarem seus cabelos, a vestirem com pudor, ensinando aos maridos, ensinando às esposas, ensinando aos filhos. E ele disse, eu não recebi de homem algum. Ele disse, eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. E se alguém é espiritual, se alguém conhece lá dos céus, sabe que esta mensagem é de Deus. Não é falsa, não é do diabo, é de Deus. Não fui desobediente à visão celestial. Graças a Deus, que quando esta mensagem chegou, eu vi, aqui está Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou. Deus te abençoou. Amém? Deus te abençoou. Amém, amém. Amém. Para os dias que estamos vivendo, Deus enviou mensageiro. Sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo luz e revelação e mostrando toda a verdade, o que é falso, o que é perfeito. É o anjo tocando a trombeta para juntar todos que são eleitos. É a boca de Deus aqui nesta terra, a última geração, mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Este grande mensageiro, enviado antes do grande dia, está em 4 de Malaquias, Deus descendo a terra através do Elias. Ele veio com
com sua mensagem, trazendo a espada de Deus em suas mãos, mostrando onde está o corpo, onde as águias se ajuntarão. É a boca de Deus aqui nesta terra, pra última geração. Nesse mundo é tão difícil. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me from shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. I'm bound, I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together, oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise
We shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit. In the sweet by we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessing that with the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet, by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worship. This is the worship. Faith, I can see it. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, our Dad, Howard, Edmund, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. Yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet, Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos, aqui também pela internet. Deus abençoe todos. E graças a Deus, mais um dia na casa do Senhor, né? A escritura que será lida pelo irmão evangelista Antônio Miguel será em Números, capítulo 22, versículo 31. Números 22, 31. Amém, graças a Deus. E nós vamos começar cantando o hino número 333, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contempla
Glória a Deus. 331, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que certeza que nós temos no nosso coração. Este hino é uma bênção na vida do cristão. Oh Deus, agora oremos. Aqui temos o livro de oração. Também você tem algo no seu coração, Deus sabe. Levantará suas mãos aos céus, e Deus, conhecedor de todo o coração, saberá o que tu pedes. Lembremos também das viagens do nosso pastor, de todos os eventos que há aqui, ó Deus, nesta terra. Há um ajuntamento das águias, há o corpo, há um ajuntamento, há uma noiva se ajuntando em algum lugar, algum evento, Senhor. Ó Deus, ore para que o Senhor possa abençoar. Ó Deus, assim oremos uns pelos outros. Senhor Deus e eterno Pai celestial, aqui, ó Deus, estamos reunidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e aqui, ó Pai, envolto destes belos hinos santos, hinos que enlevam nossas almas a te adorar, Senhor, que o Espírito Santo, sabemos melhor, ó Deus, ele ama os hinos, os louvores, e assim nós cantamos alegres, ó Pai. Também lembramos deste livro de oração, os nomes aqui escritos. Há alguém, ó Pai, precisando do teu socorro, ó Pai. O Senhor é o socorro bem presente no dia da adversidade, da angústia. Não há porta que o inimigo feche, que tu não abras. E, ó Deus, não há porta que tu abras, que o inimigo queira fechar, ele não pode. Porque o Senhor pode, o Senhor é soberano. Ó Deus, abençoe qualquer ajuntamento, Pai, da noiva celestial, aliás, da noiva terreal aqui, ó Deus, nesta terra, neste chão, ó Pai, aonde estiver ali, ó Deus, o corpo, ali se ajuntarão as águias.
E, ó Deus, os eventos no Sítio Formoso, ali o Recanto da Fé, sabemos que temos muitos ali, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, também a nação de Israel, ó Deus, dá vitória para esta nação, ó Pai, tão querida, nação de Israel. E assim, ó Pai, o coração aflito, o coração desejoso por Ti, ó Deus, acalenta este coração, ali, ó Deus, no leito de hospital, alguma casa, ó Pai, alguém orando, ali socorre, Senhor, mostra, dá o sinal para ele, ó Deus, para ela, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, e tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa também o pregador desta noite, ó Pai, é o Espírito Santo, mas aqui estará um homem ungido pelo Senhor, que assim trará, ou assim diz o Senhor, a mensagem do Senhor para esta noite, ó Pai, evangelista Antônio Miguel. Assim nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Ao estádio a correr, uma vitória alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Ao estádio a correr, uma vitória alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Amém. Números capítulo 22, versículo 31. E o irmão Antônio Miguel estará usando a mensagem Muda Deus seu parecer. E aí, depois da leitura, a irmã Ana Paula estará cantando um hino, louvando um hino. Amém. Somente crer, tudo é possível. Amém. Boa noite com Jesus. Vamos nos colocar de pé para lermos a Escritura. Números 22, 31. Está escrito assim: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça
e prostrou-se sobre a sua face. Pai, santifica-me nesse momento para este serviço e abençoe o teu filho para que possa também abençoar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. E amém. Você pode fazer isto. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, sempre conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está prometida para essa era. Deus falou a palavra desde o princípio, e um tanto para esta era, e um tanto para essa era, e um tanto para aquela era. Isto sempre acontece exatamente dessa maneira. E veja, o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja para fazer esta igreja viver o seu dia. Ele tem de estar aqui hoje para confirmar este ministério do último dia, sinais do último dia, derramamento do Espírito Santo do último dia. Ele simplesmente tem de estar aqui para fazer isso. E não se pode obter isto através da operação de sistemas. Deus tem um sistema. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. Agora nós notamos aqui que Moisés tinha um rei. E esse rei era Deus que o ungia. E Balaão também estava sob um rei, Balaque. E era mais como um arranjo político, veja. Balaque. Balaão, um profeta de Deus, ele ia a Balaque para obter sua informação. Moisés ia a Deus para obter sua informação. Aí estava a diferença. Ainda assim, ambos eram profetas, porque ambos eram chamados de Deus, ambos se encontravam com Deus, ambos conversavam com Deus, e ambos cheios do Espírito. Agora estou chegando onde quero. Veja, agora ambos eram homens cheios do Espírito. Agora, isso é verdade. A Bíblia diz isso. Deus se encontrou com Balaão e conversou com ele, está vendo? Assim notamos que cada um desses profetas, ambos sendo profetas, homens de Deus, eles procuraram agradar sua chefia. Moisés procurou agradar Deus e Balaão aqui procurou agradar Balaque. Note aqui, ao tipificar o espiritual e o natural, quão perfeito foi. Moisés, enviado por Deus no cumprimento do dever, é encontrado e desafiado por outro homem de Deus. Poderia você imaginar tal coisa? Mas veja que arranjo eles tinham lá em cima. Era uma nação organizada. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel simplesmente à medida que Deus lhes dizia para onde ir, conduzidos por uma coluna de fogo e um ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. E Moisés estava recebendo sua informação através do Logos, naturalmente, que saiu de Deus, essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto, o qual era Cristo, o ungido. E ele estava obtendo sua mensagem através dali e dando-a aos filhos de Israel, a caminho de uma terra prometida. Mas este homem estava todo estabelecido e ele tinha seu reino. Ele tinha suas igrejas, ele tinha tudo ali mesmo em ordem. Assim ele enviou mensageiros para buscar este homem, para vir e amaldiçoar este povo. E note, poderia você imaginar aquele profeta, um homem de Deus, vendo as obras de Deus com outro homem e tentar desafiar essas obras de Deus, quando ele devia ter sabido que não era para fazer isso? Agora Balaão, primeiro, quando Balaque lhe enviou mensageiros, ele disse: vem e amaldiçoa este povo. Agora Balaque fez a mesma coisa, ou Balaão, melhor dizendo, fez o certo. Ele buscou a Deus primeiro. Agora isso é o que ele devia ter feito. E então Deus lhe dá a sua perfeita, clara resposta. Não vás com ele, deixa-os em paz. Não amaldiçoes essas pessoas, elas são benditas. Agora, isso devia ser o suficiente. Quando Deus fala alguma coisa, ele não pode mudar isso. Note, sua vontade perfeita foi: não vás, não ataques esse povo, eles são o meu povo. Essa era sua vontade perfeita. Mas Balaão não gostava dessas pessoas, para começar. Veja, aí está. Quantos Balaãos nós temos hoje? A mesma coisa, mesma coisa. Eles sabem que não devem ser assim. Eles os tinham nos dias de nosso Senhor Jesus. Nicodemos veio e disse:
Rabi, bem sabemos que és homem enviado da parte de Deus, ou um mestre enviado da parte de Deus. Ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus fosse com ele. Veja, eles olharam. Ali estavam Balaão novamente. Veja, agora Balaão não gostava do povo. Note seu quartel-general. Depois que tinham enviado alguns homens distintos até ali para lhe dizer: agora há certas pessoas se aproximando daqui. Estou informado de que tu és profeta, tu és um grande homem. Portanto, vem aqui e amaldiçoa este povo. Balaão disse: agora espera um minuto, até que eu entre e ore e permaneça a noite inteira. Talvez o Senhor se encontre comigo e me diga. Muito bem. Na manhã seguinte, o Senhor se encontrou com ele e disse: não vás, não amaldiçoes essas pessoas, elas são abençoadas. Muito bem. Balaão saiu e disse: bem, eu não posso ir porque o Senhor me disse para não ir. Agora note, quando voltaram e levaram o quartel-general para ele ir até lá e parar esta reunião que tinham. Veja você, bem, então, vieram a descobrir, o quartel-general enviou um melhor grupo de pessoas, dignitários mais ilustres, talvez um bispo, algum outro, ou pode ter sido um presbítero estadual, alguém enviado até lá. Diga-lhe para vir e parar isso de qualquer maneira. Está vendo? Note, seu grupo de melhor influência, melhores dons, mais dinheiro, disse: eu posso exaltá-lo a uma melhor posição. Eu poderia torná-lo, em lugar de ser apenas um homem comum, eu posso torná-lo um pouco mais ilustre. Agora, eu tenho a prerrogativa para fazer isso, porque eu sou rei aqui neste grande movimento. E eu posso fazer alguma coisa melhor por você se você apenas fizer isto. Note, a nova oferta o cegou. Ele devia ter sabido o que Deus disse, Deus fará. Mas ela o cegou. E como um profeta de Deus, ele não devia ter sido influenciado por tal grupo. Ele devia ter saído desse grupo para começar. E se estou falando a alguns homens de Deus aqui, quando eles tentam lhe dizer no quartel-general que os dias dos milagres passaram, é isto que estamos fazendo aqui e o Senhor Jesus está nos abençoando. E isso é um monte de fanatismo, coisa fabricada e emoção. Não há tal coisa como cura divina? Saia desse grupo na hora. Saia dele, porque isto é a palavra de Deus sendo manifestada. Eles dizem: não há tal coisa como dias apostólicos. Não há batismo do Espírito Santo. Esse falar em línguas, não há nada de especial nisso. Oh, mas irmão, não dê ouvidos a isso. Há muitos como Balaão hoje sentados em seus escritórios lendo estes livros da Bíblia e sabem que isto é a verdade, mas ainda assim, só por causa de posição, eles não assumem sua posição. É exatamente isso. Note, Deus, ele sabia que não devia ter estado nesse grupo, ou Balaão devia ter sabido disto. Eles saem da vontade de Deus. Aqueles sujeitos o convencerão a sair rapidamente da vontade de Deus. Quando você encontrar a vontade de Deus, não deixe ninguém convencê-lo a sair dela. Sei de boas pessoas que vêm às reuniões, são curadas e voltam. E diziam-lhes: oh, bem, não há nada de especial nisso. Você está apenas emocionado. Não há nada de especial nisto. E as pessoas se põem a duvidar. Eu tenho visto pessoas virem e receberem Cristo no coração, voltarem, talvez falarem em línguas e voltarem. E a igreja diz: ora, você é uma vergonha para o cristianismo, e assim por diante. E, oh, que coisa, não faça isso. Veja, saia desse grupo, fique longe dele. Note, Balaão usou um texto enganoso aqui em benefício de sua consciência. Veja, ele disse: porventura, fiquem mais uma noite e talvez eu peça a Deus. Veja, talvez ele tenha mudado seu parecer, mas Deus não muda seu parecer. Quando Deus nos deu a declaração do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, essa é a maneira como ele a tem de manter. Ele manteve ao longo de toda a era da Bíblia, e ele manterá em qualquer outra ocasião em que o homem vier sobre essa base que ele ofereceu ali. Se você vier crendo, arrependendo-se, sendo batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e crendo em Deus, Deus está obrigado a cumprir essa receita. Certo? Porque ele é o médico e ele a cumprirá se você a obedecer.
Mas você não pode se arriscar agora a tentar tomar esta receita, levá-la a algum farmacêutico charlatão que poderia colocar alguma outra coisa nela. Isto poderia matar o paciente. Essa é a razão por que temos tantos membros da igreja mortos hoje. Eles estão tentando dar a receita errada. Deus tem a receita bem aqui na Bíblia. Ele é o mesmo Amém. ontem e hoje e eternamente. Você tem de tomar o medicamento da maneira como o médico disse para administrá-lo. A Bíblia diz, porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Naturalmente que há. Diz, então, por que está a filha do meu povo nesta condição? Veja, nós temos a Bíblia, nós temos o médico. É somente o farmacêutico que está preparando mal a receita da Escritura. É assim que é. Você está tentando dizer, os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo e todas estas coisas. Isso é bobagem. A Bíblia está exatamente certa. Deus não retira nada do que disse. E eles tentam usar a maneira enganosa para sair. Alguma outra coisa como, bem, nós cremos nisso. Bem, não importa no que você crê, é o que Deus disse. Ele disse, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu isto nos últimos dias. Eles tentam dizer que as reuniões que vocês estão assistindo, eles me chamam um adivinho, um adivinho polido, ou um Beuzebu, ou algum diabo. Bem, eles têm de dizer isso, porque eles são de seu pai. Isso foi o que ele disse acerca de Jesus no princípio. E não somos nós fazendo isso de qualquer maneira. É o mesmo Jesus, porque ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. É o seu espírito, ou algo que poderia passar. Deixar de lado deixar de lado sua comissão. Tantas pessoas tentam deixar isso de lado. Venha e se una à igreja e tudo estará bem. Nós somos uma igreja antiga. Temos estado aqui por muitos anos. Nós começamos... Sim, isso mesmo. Se isso é assim, então a Igreja Católica Romana superou a todos vocês nisto. Eles são a primeira das organizações. Eles foram primeiro. Mas lembre-se, não a primeira igreja. Eles foram a primeira organização e a mãe de cada uma delas. O que? Cada uma delas é contrária a Deus. Apocalipse 17 diz a mesma coisa. Veja, sim, nós estamos nos últimos dias. Agora, lembre-se, Deus lhe permitirá, entretanto. Veja, agora. E então Balaão, ele pensou, bem, então Deus lhe disse, continua. Por quê? Deus sabia o que estava no coração dele. Deus sabia que isso estava no coração dele para começar. Assim, ele lhe disse para continuar. Ele o permitirá. Ele permitirá que você o faça. Ele o abençoará muitas vezes ao fazer isto. Ele abençoou até mesmo Israel depois que a graça já lhes havia dado um profeta, uma coluna de fogo, uma libertação, sinais e maravilhas. Os trouxe para fora do Egito e tudo mais, e ainda assim eles queriam uma lei. Deus deixou que a tivessem, mas ele os amaldiçoou o tempo todo. Ele deixou Balaão continuar exatamente da maneira como era esperado que continuasse, mas que fez ele? Ele foi até lá e, ao invés de amaldiçoar o povo, ele teve de abençoar o povo. Ele não pôde amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. E eu lhes disse que ia encerrar às 9, e eu levantei os olhos e está na hora agora, e eu tenho um livro cheio de notas aqui. Mas eu quero dizer isto, para encerrar, que Deus nunca mudou o seu parecer. Sua vontade direta era para Balaão não ir. E quando Deus faz uma declaração, ela tem de permanecer sempre verdadeira. Agora a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora isso não quer dizer, de certo modo, isso quer dizer que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus disse em São João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? Ele prometeu em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que crerem. Eles dizem, bem, isso foi só para os apóstolos. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Estes sinais os seguirão por todo o mundo e a cada criatura. Em meu nome expulsarão demônios, eles falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Agora, essa é a sua qualificação. Veja, nós tentamos qualificar alguma coisa. Nós estamos tentando qualificar a igreja ao que pensamos que a palavra de Deus é. Não podemos nos qualificar à igreja, temos de nos qualificar a Deus. Eu sempre disse que este é um grande tempo de equiparação. Você pinta seus degraus de vermelho e observe seu vizinho pintar os dele de vermelho. Algumas de vocês, mulheres, usam certo tipo de chapéu na igreja e observem o resto das mulheres comprar esse. A senhora Jacqueline Kennedy usava aquele corte de cabelo aqui, curto e armado. E veja todas as mulheres. Ela usou esses pequenos aventais de cor de pano de saco, ou coisas assim. É escandaloso essa mulher estar na rua com eles estendidos por cima assim. Veja todas as mulheres fazendo a mesma coisa. É uma personificação, mas isso é no mundo. A gente de igreja assimilou isto. E é uma vergonha que o façam. É errado para eles o fazerem. E é uma vergonha. E quando vemos isto se introduzindo furtivamente entre os pentecostais, é mais vergonhoso. Isso mesmo. Mas veja você, a igreja tolera isto e deixa passar. Agora, nós não nos importamos. Eu nunca me importo se meu paletó combina com minhas calças ou minha gravata combina com meu paletó. Eu quero que minha experiência combine com a Bíblia de Deus e seu requisito. Amém. E isso é o que nós, como gente pentecostal, devíamos fazer. É ter nossa experiência exatamente como a deles foi, porque Ele é o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder. Ele está vivo hoje e Ele vive entre nós. Glória a Jesus. Isso, de certo modo, me faz lembrar do dia em que sua mãe tinha partido de Jerusalém após a adoração e seu padrasto José. E eles se foram por 3 dias de jornada e apenas presumindo que ele estava em sua companhia. E descobriram que ele não estava ali. E você sabe, quero comparar isso com hoje. Você sabe, a igreja tem tido uma jornada de 3 estágios. Lutero, Wesley, Pentecostais. Jornada de 3 estágios. Deus lhes dá uma mensagem, justificação, Lutero. Ele se apegou a ela. Então veio a santificação através de Wesley. Então, o batismo do Espírito Santo com os pentecostais. E gostaria de saber se não saímos todos em uma grande atitude de rebeldia em algum lugar para edificar grandes coisas e fazer grandes coisas como Balaão tinha em mente. Grandes organizações, a que possa superar a outra. E mais esta, dando medalhas de ouro e estrelas para a escola dominical e para quem pudesse trazer a maior quantidade de membros e trazer simplesmente qualquer coisa para dentro da igreja. Eu lhes digo, existe uma igreja em que não há nenhum hipócrita. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é batizada pelo Espírito Santo. Você não é persuadido a estar ali, você nasce ali. Você é enviado ali pelo Espírito Santo. Eles descobriram. Os pais descobriram que ele não estava entre eles. Agora, nesta hora... Não somente a nação, mas o mundo está no tempo do fim. Não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz.
seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus. Amém. Que Deus continue, irmã Paula, te ungindo cada dia mais. Voz bonita, ungida, né, igreja? Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Veja aqui que Balaão, no parágrafo 101, você nota que Balaão usou um texto enganoso aqui, mas ele usou esse texto em benefício da sua própria consciência. Usou o texto em benefício de sua própria consciência. Veja, ele disse assim: porventura fiquem mais uma noite, e talvez eu peça a Deus, veja, talvez ele tenha mudado seu parecer. Presta atenção para você ser abençoado. A gente vem no culto é para ser abençoado. Eu venho buscar mais e mais. É aqui que é o lugar para nós encontrar com Ele. É aqui o lugar para falar com Deus. Aqui tem tudo, tem ordem, tem conduta, tem tudo aqui dentro, graças a Deus. Então veja o que Balaão usou. O profeta diz, foi um texto enganoso, e em benefício de sua própria consciência. Porventura fiquem mais uma noite, talvez eu peça a Deus. O profeta chama atenção. Veja, talvez eu peça a Deus que Ele tenha mudado o seu parecer. Por isso que há muitos Balaão nesta noite que quer andar por consciência, tato, quer andar por sua própria consciência, quer usar esses requisitos que Deus deixou para nós aqui, viver aqui. Mas o sexto sentido Ele deixou para nós caminhar, que é o próprio Deus. Aqui no parágrafo 90, você pode analisar aqui também, Balaão não gostava dessas pessoas.
ele não gostava dos israelitas, porque era um povo especial, um povo espiritual. Então ele não gostava. E tinha uma diferença muito grande. Grande a diferença. O profeta fala no parágrafo 90. Balaão não gostava dessas pessoas, para começar. Veja, aí está. Quantos Balaãos nós temos hoje? A mesma coisa. O profeta fala de novo. A mesma coisa. Eles sabem que não devem ser assim. É um choque. O espiritual com o natural. Por isso eu passei a caneta aqui e notei aqui, ó. Aqui na minha agenda. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja. Vivo. Sempre conduzindo a igreja para a era que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está permitida para essa era. E aqui eu destaquei vários parágrafos, mas como esse parágrafo aqui, gente... Oh, Jesus, que benção. Agora, no 92, Balaão não gostava do povo. Note, seu quartel, ele tinha um quartel. Ele tinha uma equipa. Vocês vão ver aqui que ele tinha equipa. Tinha Balaque. Ele vai indo aí. Note seu quartel-general. Depois que tinha enviado alguns homens distintos até ali, para lhe dizer: agora há certas pessoas se aproximando daqui. Estou informado de que tu és profeta. Tu és um grande homem, portanto, vem aqui e amaldiçoa este povo. Ei, Balaão. Ele ouvia Balaque. A questão era essa. Vem aqui e amaldiçoa esse povo. Ele ia a Balaque, ouvia Balaque. Moisés ia a Deus. Aí veja a diferença, hein? Aqui tem dois profetas, veja bem. Aí ele segue aqui, ó. Balaão disse: agora espera um minuto, até que eu entre e ore, e permaneça a noite inteira. Talvez o Senhor se encontre comigo e me diga. Muito bem, na manhã seguinte, o Senhor se encontrou com ele e disse: não vás, Balaão, não faça isso. Não amaldiçoe essas pessoas. Elas são abençoadas. O diabo sabe que você é abençoado. Satanás sabe que você é a escolha, é um eleito, é um predestinado. O diabo olha assim para esse povo e vê um povo tão fraquinho e não pode vencer esse povo tão fraquinho. Na verdade, nós somos fraquinhos mesmo. Mas dentro deste fraquinho, tem uma revelação, tem uma semente, carrega o Filho de Deus por dentro, e aí o fraquinho se torna forte, graças a Deus, aleluia. Não vá, não amaldiçoe essas pessoas, elas são abençoadas, Balaão. Muito bem. Balaão saiu e disse: bem, eu não posso ir, porque o Senhor me disse para não ir. No parágrafo 95, agora note quando voltaram e levaram o quartel-general, para ele ir até lá e parar esta reunião que tinha. Veja você. Bem, então vieram a descobrir, o quartel-general enviou um melhor grupo de pessoas, dignatários mais ilustres, talvez um bispo, algum outro, ou pode ter sido um presbítero estadual, alguém enviado até lá. Diga-lhe para vir,
e parar isso de qualquer maneira. Está vendo? Note seu grupo de melhor influência, melhores dons, mais dinheiro. Olha onde Balaão foi ouvindo e foi entrando. Disse, eu posso exaltá-lo a uma melhor posição, eu poderia torná-lo, em lugar de ser apenas um homem comum, eu posso torná-lo um pouco mais ilustre. Agora, eu tenho a prerrogativa para fazer isso, porque sou rei aqui neste grande movimento, e eu posso fazer alguma coisa melhor por você, se você apenas fizer isto. Mas ele orou à noite e o anjo veio, não faça. Como, gente, que quer amaldiçoar o que Deus abençoou? Tem jeito? Eu sou uma bênção. Eu carrego a divindade por dentro. Quem é que pode abrir a boca e amaldiçoar, irmão Paulo? Oh, que segurança, hein? É bom ter profeta, hein, gente? No verso 97, note. A nova oferta, aí vem outra oferta para o homem. A nova oferta o cegou. Ele ficou cego com a nova oferta. 97, você que está acompanhando aí no seu tablet. O cegou. Ele devia ter sabido o que Deus disse, Deus fará. Deus tinha dito para ele, Deus não muda o seu parecer acerca de sua palavra. Deus disse para ele, não vá, não amaldiçoe esse povo. Esse povo são os meus olhos. Esse povo é a pepita. Esse povo é o meu coração. Esse povo me carrega por dentro. Esse povo vai trabalhar, eu estou junto, estou dentro deles. Vão à escola, eu estou dentro desta moça. Não amaldiçoe essa moça. Você é uma benção, minha filha. Você é um filho maravilhoso. Cesareto, família abençoada. Veja esse rapazinho cantando. Eu fico lá do banco babando. Glória a Deus, aleluia. Que é difícil você ver um jovem assim hoje. Tem que ficar babando mesmo. Porque eu babo quando os meus vai na frente. Fico babando lá de alegria. Cesareto fica de lá sozinho, Cesareto. Orgulhoso. Aí é hora de botar peito para fora e barriga para dentro. Vai estar tudo diferente agora, é peito para dentro e barriga para fora. Glória a Deus, o Senhor Jesus é bom, gente. Deus é bom e sabe amar. Veja aqui, irmão, no 97. A nova oferta o cegou. Balaão ficou cego a partir disso aqui, ó. Ele devia ter sabido o que Deus disse, Deus fará, mas ela o cegou. E como um profeta de Deus, ele não devia ter sido influenciado por tal grupo. Ele devia ter saído desse grupo para começar, e ele não saiu desse grupo. Quantas pessoas deveriam sair desse grupo também, para começar e não sai? Esquece que é um escolhido, mas continua nesse grupo. E você pode analisar que há grupo de tudo quanto é espécie, viu? Há seguidor aí para tudo quanto é coisa, aí tem seguidor, viu? Nós podemos levantar a mão e dizer, graças a Deus, que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Você que me ouve também não quer se tornar um seguidor de Jesus Cristo, não? Essa fita vai para longe, vai estar gravado aí. Eu não sei se está ao vivo. E se estou falando a alguns homens de Deus aqui, quando eles tentam lhe dizer no quartel-general que os dias dos milagres passaram, é isto que estamos fazendo aqui. O Senhor Jesus está nos abençoando, não passou não. E isso é um monte de fanatismo, coisa fabricada e emoção, não há tal coisa como cura divina. Saia desse grupo. Isso é o diabo, viu? Na hora, né, o irmão Brana estala o dedo.
Saia dele, porque isto é a palavra de Deus sendo manifestada. Eles dizem, não há tal coisa como dias apostólicos. Saia disso também desse grupo, viu? Porque nós estamos vivendo em dias apostólicos. Você vê alguém falar que não tem cura nesse quartel aqui onde nós estamos, saia disso também, porque tem sim, tem bênção. Todo culto é uma bênção. Toda palavra ali daqui é uma bênção. E o profeta segue dizendo, não há batismo do Espírito Santo, esse falar em língua, não há nada de especial nisso aí. Mas irmão, não dê ouvido a isso. 99. Muitos, como Balaão hoje, sentado em seus escritórios, lendo estes livros da Bíblia, e sabem que isto é a verdade, mas ainda assim, só por causa de posição, eles não assumem sua posição, têm vergonha de carregar até a Bíblia debaixo do braço, não assumem a posição, Balaãos, tem vergonha de dar um glória a Deus dentro do mercado, tem vergonha de entregar um folheto, tem vergonha de mostrar o seu quartel-general. Você não tem que ter vergonha do seu quartel-general, não. Nós estamos bem instruídos nesse quartel-general. É exatamente isso. Note, Deus, ele sabia que não devia ter estado neste grupo, ou Balaão devia ter sabido disto. Eles saem da vontade de Deus, aquele sujeito, e convencerão a vontade de Deus. Olha aqui, Vamos ver de novo aqui. Aqueles sujeitos o convencerão a sair rapidamente da vontade de Deus, aquele sujeito. Quando você encontrar a vontade de Deus, não deixe ninguém convencê-lo a sair dela. Você encontrou a vontade perfeita de Deus, então não deixe ninguém te convencer a sair desta vontade perfeita de Deus, porque a perfeita vontade dele para os seus filhos está em sua palavra. O profeta segue dizendo no parágrafo 100, sei de boas pessoas que vêm às reuniões, olha aí, são curadas e voltam. Eu sei também de boas pessoas que vêm a essas reuniões nossas, são curadas e encontram com uns Balaãos desse aí, com seus quartéis generais, e diz para eles, não, lá não tem nada não, lá não tem isso não, lá não tem isso, lá não tem isso, aqui tem tudo para nós. Tem até um pãozinho ali, um cafezinho. Glória a Deus por isso! Nós chegamos em Campinas, que comidinha gostosa, tem um cafezinho, tem carinho, gente, isso é Deus, gente, isso é expressão do amor divino, essas coisas. E nós precisamos olhar essas pequenas coisas, porque Deus está escondido e revelado nestas pequenas coisas. E esses quartéis generais vai cegando essas pessoas. Profeta, eu sei de boas pessoas que vêm às reuniões, são curadas e voltam e diziam-lhes, bem, não há nada de especial nisso, você está apenas emocionado, não há nada de especial nisto, e as pessoas se põem a duvidar. Eu tenho visto pessoas virem e receberem Cristo no coração, voltarem, talvez falarem em línguas e voltarem, e a igreja diz, ora, você é uma vergonha para o cristianismo. E assim por diante. E que coisa, não faça isso. Veja, saia desse grupo. Fique longe dele, porque você não é vergonha para o cristianismo. Você
é carta lidas deste cristianismo. Você não é uma vergonha para o cristianismo. Você já imaginou? Você é carta lida desse cristianismo? Que diferença, hein? Note, Balaão usou um texto enganoso. Eu quero que você grave isso aqui. Vou repetir de novo. Aqui em benefício de sua, consciência. Veja, ele disse, porventura fiquem mais uma noite, talvez eu peça a Deus. Ele era profeta também. Talvez ele tenha mudado o seu parecer. Deus não muda, não faça Balaão. Não amaldiçoe os meus filhos. Mas Deus não muda seu parecer. Quando Deus nos deu a declaração do batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, então essa é a maneira como Ele a tem de manter. Ele não muda. É simples? É, mas Ele declarou no dia de Pentecostes. Está declarado. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a Deus quanto nosso Senhor o chamar. Se Ele te chama, você que está ouvindo esta mensagem, por favor, venha ao tabernáculo, traga uma peça de roupa, que você será batizado, como a Bíblia ensina. Então, essa é a maneira como Ele a tem de manter. Ele manteve ao longo de toda a era da Bíblia, e Ele manterá em qualquer outra ocasião em que o homem vier sobre essa base que Ele ofereceu ali, se você vier crendo, arrependendo-se, olha aí, olha o remédio, sendo batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e crendo em um Deus, Deus está obrigado a cumprir essa receita, certo? Porque Ele é o médico, Ele é obrigado a cumprir essa receita, porque Ele é o médico, e além dele ser o médico, Ele é o advogado, Ele é o juiz dos juízes. Olha aqui, olha irmão, que quartel-general nós temos. Glória a Jesus Cristo! Causas impossíveis, nós temos os juízes para resolver. Eu sou testemunha disso. Minha esposa é testemunha disso. Fomos lesados aí por pessoas polidas, gente grande. Chegou a ponto que advogado disse, isso aí não tem como resolver. Ah, meu filho, eu fui ao meu quartel-general, médico dos médicos, juiz dos juízes. O final da história foi esse, cancelado, todos os dois processos. O próprio advogado chegou e disse, rapaz, eu tenho uma coisa a dizer a você, eu nunca adquiri tanta sabedoria como foi nesse processo de vocês. Nunca fiquei cara a cara com um juiz como eu fiquei, e a sabedoria entrou na minha alma, e eu fiz uma defesa uma zaga assim, parece que Jesus Cristo estava comigo, jogando na zaga, na ponta direita, e fiz um golaço, e acabou, está terminado essas coisas aí. Oh, glória a Deus, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E esse nosso Deus está aqui, irmão, prontinho para resolver problemas para nós. Problema que os homens não sabem mais como resolver, os fóruns não sabem mais como resolver, mas Ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele sabe. Ele unge uma pessoa para te atender e receber você e fazer aquilo que tem que ser feito. Você crê nisso? 103. Mas você não pode se arriscar
agora a tentar tomar esta receita, levá-la a algum farmacêutico, charlatão, olha aí. A gente vai até no médico, consulta, mas sai de lá, duvida daquele medicamentozinho e quer procurar um charlatão, vai em outro, e acerta num charlatão que não crê em nada. Deus também está na medicina, Deus está nos remédios também. Deus cura também através do remédio. Você pode usar um comprimido e nunca mais usar. Eu creio dessa forma, igreja. E eu sou testemunha dessas coisas. E sei que você, cada um de vocês também é testemunha disto. Mas levar lá algum farmacêutico, charlatão, que poderia colocar alguma outra coisa nela, isto poderia matar o paciente. Meu Deus, é difícil, né? Você conversa com um advogado aí, às vezes você não está ungido com aquela unção correta. Você vai com a causa lá, ele, não posso, não dou conta disso aí, não, isso aí é impossível. Moços, quase te mata. De repente você põe de joelho e fala com o maior dos maiores, né? Logo você vê ele colocar uma pessoa simples que você nem acredita naquilo. Uma pessoa que Deus colocou nessa causa impossível que fizeram conosco. Cataram o nosso nome, nosso CPF e levaram e fizeram financiamento altíssimo. E não adianta, sei lá, e reclamar, não adianta, só mesmo fórum, só juiz para poder derrubar essas coisas. Até hoje esse advogado, até hoje ele, quando ele nos vê, ele faz um Pentecoste. Até hoje, irmão. Eu ligo para ele, às vezes passo uma mensagem e faz um Pentecoste. Eu nunca trabalhei para cristão como trabalhei para vocês. Eu pude ver Deus em toda a sua causa. Eu posso ver Deus aqui, em todos vocês aqui. Essa é a razão porque temos tantos membros de igreja mortos hoje. Eles estão tentando dar a receita errada. Deus tem a receita, bem aqui na Bíblia. Essa Bíblia funciona. Você que me ouve aí, ó, a receita está aqui, ó. Atos 2:38, começa por aí com essa receita. Atos 19, de 1 a 5. Atos 22:16. Isso funciona. Tempos apostólicos está aqui no nosso meio. Ele continua ainda chamando e batizando com o teu Espírito. É a razão porque temos tantos membros de igreja mortos hoje. Eles estão tentando dar a receita errada. Deus tem a receita bem aqui nessa velha Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem de tomar o medicamento da maneira como o médico disse para administrá-lo. Você não pode tomar o medicamento errado, tem que tomar ele certinho. Por que nós tomamos da ceia com pão asmo, com vinho puro e com lava-pés? Oh, receita maravilhosa! É simples, mas é a receita do nosso Deus. Ele não muda a sua palavra. Que receita maravilhosa. Ele segue aqui mais para nós. Ah, não, o tempo já se foi. Falta 3 minutos, só dá para me ler um pedacinho aqui, ó. Eles tentam dizer que as reuniões que vocês estão assistindo, eles me chamam um adivinho, está vendo aí? Tentam dizer nessas reuniões que nós vamos, aqui, por exemplo, na igreja, os Balaão chamam que o nosso profeta é um adivinho. Mas olha o logos de Deus sobre a sua cabeça lá, ó. Olha a coluna de fogo que os guiava. Nós somos guiados por essa coluna de fogo. Quando ela manda nós parar, nós paramos. Quando ela manda nós seguir, nós seguimos. E nós estamos seguindo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é o novo céu e nova terra.
eles tentam dizer que as reuniões que vocês estão assistindo, eles me chamam um adivinho polido, ou um Belzebu, ou algum diabo. Bem, eles têm de dizer isso, porque eles são de seu pai. Sabe quem é seu pai? Satanás, o diabo. Eles são de seu pai. Isso foi o que ele disse acerca de Jesus no princípio. Não foi isso que ele disse de Jesus? No princípio, não foi isso? E não somos nós fazendo isto de qualquer maneira. É o mesmo Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o seu Espírito fazendo. Está escrito, Ele diz que derramarei do teu Espírito sobre toda a carne. Então é seu Espírito fazendo a sua obra novamente. Eu volto a dizer, repetindo isso aqui para encerrar. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, sempre conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está prometida para essa era. Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Oh Deus, muito obrigado. Senhor, continue abençoando o irmão Antônio Miguel com a unção desta mensagem sobre sua vida, seu ministério, sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém. E agora só nos resta despedir, cumprimentando um ao outro. Deus vos abençoe. Vá com Deus abençoado. Amém. Graças a Deus. Que doce paz envolve meu ser.